tabagismo é a dependência física e psicológica de se intoxicar pelo consumo de nicotina, substância presente no tabaco. Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, os cigarros contêm cerca de 4.720 substâncias tóxicas. No Brasil, estima-se que cerca de 200 mil mortes por ano são decorrentes do tabagismo. No Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre o problema do tabagismo. O nosso convidado é o médico Flávio Garbellini, diretor científico da Associação Paulista de Medicina Regional de Araçatuba. Queria agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom, doutor, qual é a sua especialidade? É cirurgia torácica e endoscopia respiratória. O que seria isso? É uma endoscopia que é possível ver as vias respiratórias nasais, superiores e o pulmão por dentro. Doutor, essa dependência física, né, e também psicológica do fumante acontece logo assim, quando ele começa a fumar? Existe um período para que a pessoa se torne uma pessoa viciada no cigarro? Sim, existe um período de adaptação da nicotina ao cérebro, e quanto maior o tempo e mais cigarros ela vai fumando, com menor período, mais curto período, ele vai apresentando uma maior dependência à nicotina, porque a nicotina vai se ligando aos receptores do cérebro, aos receptores nicotínicos, e isto traz um bem-estar, vai trazendo um bem-estar à pessoa, e ela vai necessitando cada vez mais da quantidade de nicotina a cada tragada. Quando o senhor fala de bem-estar, quer dizer, quando a pessoa não fuma, ela sente o contrário, né? O corpo ressente a falta daquela substância. A nicotina, ela vai agir nos receptores do cérebro e vai liberar uma substância que é a dopamina. E a pessoa com isso, ela vai se sentir um pouco melhor, mais acordada, mais desperta. Então isso, num primeiro momento, dá a impressão que aquilo é uma coisa benéfica. Dá mais energia. Mais energia. E é possível medir a dependência de uma pessoa ao tabagismo? Sim. Hoje nós utilizamos uma escala, um teste, que é o teste de Fagerström, que isso, traduzindo por um método mais simples, é assim: quantos cigarros você fuma por dia? Acima de 10 cigarros, a sua dependência já é um pouco maior. Acima de 20 é pior. Acima de 30, maior ainda. Se o primeiro cigarro que você fuma te traz um maior prazer, também a dependência é maior. Se logo ao acordar, a primeira coisa que faz é fumar, acorda à noite para fumar, isto também aumenta a dependência, quer dizer que você tem uma dependência maior. Fuma em lugares proibidos, escondidos, também. E mesmo quando está doente, também fuma. Então, esses 6 quesitos você vai conseguir caracterizar qual o grau de dependência, que pode ser baixa, média ou alta. Se assinalar quase todas dessas... Muito alta. Ok. Existe algum remédio, tratamento para parar de fumar? Sim. O primeiro tratamento é realmente a vontade de parar de fumar. Se o paciente que já tem uma dependência um pouco maior e ele não consegue sozinho deixar de fumar, aí sim nós podemos abrir mão de alguns tratamentos. Existe o tratamento de terapia de reposição nicotínica. Isso nós vamos repor a nicotina do cigarro através de adesivos transdérmicos ou goma de mascar, ou um ou outro. E as outras medicações são medicações antidepressivas, que vão auxiliar a tirar a ansiedade de ficar sem fumar. E esses 2 medicamentos são dados juntos? Como chamamos? A reposição da nicotina e o antidepressivo. Os adesivos, né? E o antidepressivo é dado junto para a pessoa ou depende? Depende do grau de dependência, de dependência à nicotina. Então, nós podemos começar com o antidepressivo, que existe a bupropiona ou a vareniclina, que seria os nomes comerciais Champix, Ibup, Zitron. E se essa resposta não for efetiva, nós podemos associar a reposição da nicotina pela goma de mascar. Isso depende muito da dependência à nicotina. Quanto maior a dependência, é melhor associar. Quanto tempo esses tratamentos? 3 meses. 3 meses no total, podendo prolongar até 6 meses. E esse tratamento tem que ser acompanhado de um médico? Tem que ser acompanhado.
Essas medicações elas podem trazer efeitos colaterais. Pacientes de cardiopatas precisam ser controlados. Pacientes que já tomam alguns medicamentos que são inibidores da MAO, são antidepressivos também, eles não devem utilizar a bupropiona. Então deve haver um controle médico na indicação da medicação. A gente vê muita gente comprando remédios assim para parar de fumar sem ir ao médico, quer dizer que isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso. A goma de mascar ainda você consegue comprar, mas a bupropiona precisa de receita médica. Ok. Algum remédio ou tratamento, se a pessoa não tiver essa vontade, você falou que tem que ser inicial, né? Mesmo com todos esses medicamentos, é difícil para a pessoa parar de fumar? Porque a gente ouve falar assim que o cigarro causa mais dependência até que outras drogas, né, ilícitas, vamos dizer assim. O que o senhor pensa sobre isso? O cigarro ele é uma droga. A nicotina vicia mais do que a cocaína. Então é preciso ter paciência com o fumante, insistir para que ele pare de fumar. É importante que todos os médicos, em qualquer consulta, de qualquer especialidade, estimulem o fumante a parar de fumar. E depois podem encaminhá-lo para quem faz o tratamento. Mas é importante insistir em toda a consulta que ele deve parar de fumar. Além do tabaco, quais as substâncias que existem no cigarro que são perigosas à saúde? As principais substâncias são as que já vêm na planta do tabaco, que são os pesticidas e outras substâncias para a produção da planta. Depois existe a amônia e o monóxido de carbono, que é liberado quando você faz a inalação do tabaco, a tragada. O que essas substâncias podem fazer no organismo? Todas essas substâncias, mais as outras 4.720, elas produzem uma alteração dentro do pulmão, nos brônquios ou nos alvéolos, causando uma inflamação da mucosa que reveste o pulmão. E isso, com o passar do tempo, vai trazer as doenças, bronquite, enfisema, neoplasia, câncer de pulmão e outras doenças mais. Necessariamente quem fuma vai apresentar essas doenças? Não. Muitas vezes nós fazemos uma radiografia, um paciente de 70 anos e tem um pulmão limpinho, ele fala, nossa, fumei a vida toda, não tenho nada. Isso também depende do fator genético de cada pessoa. Sim. A nicotina é que causa dependência? A nicotina é que causa dependência. E as outras substâncias é que vão fazer o processo inflamatório no pulmão. Existem pesquisas, né? Todas essas campanhas contra o cigarro, o senhor acha que diminuiu o número de pessoas que estão começando a fumar? Sim. A pesquisa do IBGE mostra que em 1989 nós tínhamos 34% da população de fumantes. E em 2008 essa população caiu para 17%. Então houve uma redução de 50% em 20 anos. Isso é bastante significativo. A questão de leis, né, como no estado de São Paulo, que proíbe em vários locais o fumante. Não o fumante, né? Fumar. Né? É isso. O que o senhor acha disso? Você acha que está tendo resultado? Sim, essa lei estadual foi sancionada em 2009, em maio de 2009, pelo governador José Serra, e eu acho que essa lei foi fantástica para todos, porque o tabagismo passivo, aquele que é obrigado a inalar a fumaça de quem está fumando, isso já não existe mais. Então, pelo menos o tabagismo passivo já foi controlado. E o fumante, ele se sentindo banido daquele ambiente, com dificuldades para fumar, ele vai ver que ele está ficando cada vez mais de lado. E ele também vai entender que aquilo é uma droga. Só que é uma droga aceitável. Existem fumantes crônicos? Todo fumante que fuma 2, 3 cigarros ou mais por dia ou por semana é um fumante crônico. E é possível parar, por exemplo, de fumar sem esses medicamentos? É possível desde que a pessoa tenha uma força de vontade muito grande. Mas nós temos vários pacientes, vários parentes e amigos que pararam de fumar sem medicamento. Então, por isso que eu lhe falei, a principal
arma para parar de fumar realmente é a vontade da pessoa em querer parar. Bom, além do pulmão, há outros órgãos que podem ser afetados pelo cigarro? Sim. As doenças cardiovasculares, infarto, angina, acidente vascular cerebral, que é o AVC, doenças no homem, disfunção erétil, doenças da artéria aorta, na mulher, durante a maternidade, perda do feto, parto prematuro, criança nascer com baixo peso. Os cânceres podem ser de boca, esôfago, laringe, estômago, rim. Tudo. Todos. Bom, sabendo que o cigarro faz tão mal à saúde, por que ele continua sendo fabricado? Isso é por causa da indústria do tabaco, que tem os seus benefícios financeiros. Então, essa é uma questão governamental de todos os países e esperamos que isso consiga ser solucionado. O senhor acha que a questão de fazer campanhas com relação ao cigarro, como está sendo feito, foi justamente pensando na saúde das pessoas ou no medo de se gastar mais? Porque diante de tudo isso que o cigarro faz, é óbvio, né, que o governo gasta muito com o cigarro, né? A saúde pública gasta um bom dinheiro com isso. As duas coisas, elas se completam. Então, pensando em saúde pública, você tem que prevenir as doenças. E a prevenção é evitar o tabaco. Existe um tratado internacional que ele prega que todos os países que fazem parte, hoje são 40 países, o Brasil, através do INCA, Instituto Nacional do Câncer, faz parte, ele que controla. Esses países têm que fazer um controle interno do tabaco. Controle da propaganda, controle do preço, não vender cigarro para menores de idade. Então, todas essas questões já estão em prática no nosso país. E nós temos visto realmente uma diminuição do número de fumantes e diminuição também das propagandas. A gente já não vê tanto a propaganda na televisão, na mídia em geral, né? Nas novelas, que já apareciam muitas pessoas fumando, né? E isso incentiva muitas pessoas a começarem a fumar, né? Eu queria que o senhor falasse da diferença em relação ao homem e à mulher. O cigarro faz mais mal à mulher mesmo? Só que eu quero que o senhor responda depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Para obter mais informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse nosso site www.camaraaracatuba.com.br. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a instituição, o dia a dia dos vereadores, por meio de notícias e vídeos postados, além de acompanhar a programação da TV Câmara e do Rádio Câmara. O site possibilita a consulta de leis, licitações em andamento pela Câmara, a ordem do dia das sessões ordinárias, como funcionam as comissões permanentes e quem são os vereadores que fazem parte delas. Para opinar sobre as questões levantadas pelo Legislativo, o cidadão pode participar da enquete da semana, onde o resultado é divulgado, inclusive pela TV Câmara. Na galeria de fotos históricas, você vai encontrar amplo material sobre Araçatuba, desde a sua fundação até a atualidade. E na galeria de ex-presidentes, vai conhecer todas as pessoas que administraram o Legislativo araçatubense. No site da Câmara, o internauta também tem canal direto com o vereador para dar sugestões ou fazer críticas. Basta um clique e deixe sua mensagem. www.camaraaracatuba.com.br. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Araçatuba, nome de origem tupi-guarani
que significa terra de muitos araçás. A cidade, fundada em 2 de dezembro de 1908, cresceu ao redor de uma pequena estação da Estrada de Ferro noroeste do Brasil. A área antes habitada pelos índios caingangues, hoje abriga uma população superior a 183 mil pessoas. Gente alegre, próspera e acolhedora, que impulsiona o comércio, os serviços e a agropecuária. A boa infraestrutura do município, com rodovias duplicadas, aeroporto, hidrovia e gasoduto, alavanca o seu desenvolvimento. A sede da 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo também se destaca como polo formador de mão de obra especializada. Aqui estão 7 centros de ensino superior, que atendem estudantes de todo o Brasil, aquecendo o mercado imobiliário. A Capela Santo Onofre, primeiro templo católico de Araçatuba, construído em 1915. A Praça Rui Barbosa, referência nacional para o mercado bovino na década de 70, e o Rio Tietê são apenas alguns dos pontos turísticos dessa terra, de paisagens exuberantes e águas cristalinas. Araçatuba, essa é a nossa cidade. Câmara Municipal, todo o poder emana do povo. Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é o tabagismo. E o nosso convidado, o médico Flávio Garbellini, que é diretor científico da Associação Paulista de Medicina Regional de Araçatuba. A gente terminou o bloco anterior perguntei para o senhor se as mulheres são mais vítimas do cigarro do que os homens. Faz mais mal a mulher fumar? Ainda hoje o homem é a maior vítima, pelo número de homens fumantes. Tem mais homens do que mulheres. Mais homens do que mulheres. Mas as mulheres também já estão conseguindo se equiparar aos homens. Depois da independência feminina, as mulheres começaram a fumar mais e hoje o número de mulheres já está quase se equiparando. A mulher ela tem uma maior propensão a ter a doença pulmonar obstrutiva crônica, que seria a bronquite ou enfisema. Nas mulheres, com o tabagismo, ela é mais precoce e ela é mais grave. E o número de óbitos em mulheres também é maior devido a esta doença. Outros fatores são os hormônios, a relação dos hormônios femininos com o tabagismo. Como nós falamos anteriormente, em relação à gestação, ao parto prematuro, criança com nascimento com baixo peso. As mulheres tabagistas que utilizam anticoncepcionais orais, também acima de 35 anos principalmente, elas estão mais suscetíveis a ter acidentes vasculares cerebrais e doenças cardiológicas, principalmente o infarto e o AVC. Então, o cigarro também, existe uma relação do cigarro com o câncer de colo de útero, porque já é comprovado que o HPV, que é o papiloma vírus, que é o causador do câncer de colo do útero, tem uma relação direta com o tabagismo. Então, com isso tudo, as mulheres elas deveriam se prevenir mais, inclusive, contra o tabagismo. Ok. E a questão da dependência, a mulher é mais suscetível à nicotina ou não é igual para homem e mulher? Por exemplo, alguém se viciar mais fácil? Não, é a mesma coisa. A mulher ela tem uma dependência no início mais difícil, ela é um pouco menor a dependência. Só que ela também é mais difícil de parar de fumar, pelos fatores de estresse, fatores emocionais principalmente. O vício de fumar nunca é difícil vir sozinho, né? Geralmente a pessoa que fuma também acaba bebendo mais, e isso acaba prejudicando ainda mais a situação. Quando nós vamos fazer um tratamento para parar de fumar, medicamentoso ou só psicológico, é importante que a pessoa ela mude o seu hábito de vida. Então, se ela está acostumada a acordar, tomar um cafezinho e fumar um cigarro, ela tem que parar de tomar aquele café, tem que mudar, tomar um leite, tomar um chá, mas ela não pode
ter a memória sentir o cheirinho do café, já lembra do cigarro. Então ela precisa apagar isso da memória. Também de ter alguma coisa na mão, que o cigarro tem aquele hábito de ter alguma coisa na mão. Então tem que ter uma substituição dos hábitos. Eu vi uma vez uma reportagem que uma moça, ela cortou cenourinhas no tamanho de cigarros e ficava com aquela cenourinha na mão. Disse que para ela foi excelente, ela conseguiu parar de fumar dessa forma. Sim, ela arrumou um método para substituir. Isso. As pessoas começam muito a fumar por brincadeira, né? Assim, muitos jovens, adolescentes. Pega, vamos ver, vamos experimentar e é fácil viciar. Sim. A maioria das pessoas que fumam iniciaram o hábito tabágico antes dos 18 anos de idade. Então, hoje o que nós vemos? Pessoas de 30, 40 anos querendo parar de fumar. E os jovens 15, 18 anos querendo iniciar o tabagismo. Então, eu acho que a nossa principal meta é tentar veicular uma campanha em cima do jovem. Porque o adulto ele já está tendo uma consciência que o cigarro faz mal. E justamente a empresa do cigarro vai querer pegar esse jovem, né? De que forma que eles tentam chamar a atenção dos jovens? As poucas propagandas que tem ainda são de excesso de prazer, de liberdade. É muito engraçado a liberdade ser associada a um vício, né? Vício. Então nós lembramos sempre do Hollywood, ao sucesso, né? Uhum. E o ator que fazia propaganda morreu de câncer de pulmão. Então esse é o maior exemplo que não trouxe benefício. Os jovens, eles iniciam o tabagismo pelo convívio entre os próprios jovens. Então ser aceito na sociedade dos jovens. Se você tem um grupo que fuma, para você ser aceito, você também teria que fumar. A facilidade de acesso ao cigarro. Então a proibição realmente de venda a menores deveria ser mais incisiva. Porque, na verdade, qualquer menor pode chegar e comprar um cigarro, né? A gente sabe disso, né? O contrabando de cigarros também, muitas vezes com substâncias que não se sabe nem a procedência. O cigarro provavelmente foi feito. Quer dizer que é pior ainda, né? Comprar esses cigarros que vêm de origem não certa, né? Do que pode ter mais substâncias ainda. Mais do que as 4.720. Que são demais já, né? A questão da cervejinha também está muito ligada ao cigarro, né? E a pessoa acaba fumando mais ainda quando está bebendo, né? O senhor falou em mudar de vida. O que significa mudar de vida? Eu quero parar de fumar, o que eu devo fazer? Então, primeiro ponto é realmente estar decidido a parar de fumar. A segunda coisa é se existem outras pessoas que são fumantes na família, que essas pessoas também engajem esse planejamento e deixem também de fumar. Porque se você parou de fumar e você tem do seu lado a esposa, o marido, que continua fumando, você não vai conseguir, vai ser muito mais difícil você parar. Porque você vai ficar sentindo aquela fumacinha do cigarro e que num primeiro momento vai lembrá-lo do hábito de fumar. Uhum. Então, os familiares têm que ajudar. Evitar as bebidas alcoólicas, trocar todos os hábitos que ele está acostumado, todos os prazeres que o cigarro traz, ele tem que trocar. Isso depois de algum tempo ele pode retornar, tomar seu cafezinho, tomar sua cerveja, que não vai ter problema. Mas no começo ele precisa mudar. A questão da alimentação é importante também? A alimentação, agora você me fez lembrar, principalmente das mulheres, que elas falam, vou parar de fumar, vou engordar. Sim, é um grande medo, né? É um grande medo. Por quê? Porque você para de fumar, o paladar melhora. O paladar melhora e você vai começar a comer um pouco a mais. Só que você pode trocar o cigarro por um exercício físico. Que também dá prazer, né? Dá prazer. Uhum. Então você vai parar de ter um hábito maléfico e iniciar um exercício, uma coisa que vai lhe trazer um bem-estar profundo e um bem-estar cardiológico, pulmonar. Então, por que não parar de fumar e fazer exercícios? Quer dizer, isso é uma boa dica, né? Existem grupos de autoajuda, né, para quem deseja parar de beber, de fumar. Você acha isso importante? Sim, é importante. Isso é a mesma coisa dos alcoólicos anônimos. Então você precisa, as pessoas que realmente não conseguem, elas precisam ter ajuda
psicológica e de outras pessoas que já passaram e mostraram, conseguem mostrar como que você pode realmente parar de fumar. Bom, lá nos cigarros, né, nas caixinhas de cigarro, vem lá aquelas advertências, fumar causa um monte de doenças, né? Tem pessoas que ainda não acreditam nisso? Tem aquele que fala, me dá o da caveirinha, mas não me dá o da impotência, né? Tem. Então, muitas pessoas ainda não acreditam e a própria indústria, o que aconteceu? Você, às vezes, vê que tem uns recipientes, umas bolsinhas para colocar o cigarro para que cubra a propaganda. Então, já inventaram outra coisa para cobrir a propaganda do cigarro. Quer dizer, a pessoa está se enganando mesmo. Se enganando. Né? Uhum. Como que a saúde pública vem cuidando disso, com relação às pessoas que querem parar de fumar? Há um trabalho nesse sentido? Há remédios disponíveis? A saúde pública no Brasil, depois desse tratado internacional de 2005, ela já vem se engajando, principalmente nas campanhas, como nós conversamos. Aumentar o preço do cigarro, proibir a venda para menores, proibir as propagandas. Hoje existem medicamentos que são disponibilizados. Nós ainda não temos na nossa rede pública essa disponibilidade. Ela hoje é oferecida em centros de referência ao tabagismo e são as mesmas medicações, a goma de mascar e a bupropiona. Esses remédios são caros? Esses remédios eles têm um custo. A princípio, a pessoa assusta. Só que se você colocar quanto que ele gasta de cigarro ao mês e quanto que ele vai gastar com o medicamento, a diferença vai ficar em torno de R$20 ao mês. Uhum. Então, na verdade, eles são caros, mas não são tão caros assim. Uhum. Se você parar de fumar e colocar R$20, R$30 ao mês, você vai ter acesso. É que a pessoa não percebe, né? Ela vai lá, compra um maço, no outro dia compra outro e se juntar. Eu acho que é até uma dica legal para saber, para deixar de fumar, é somar quanto que se gasta com cigarro, né? Vamos falar um pouquinho do que a pessoa ganha ao parar de fumar. O que o organismo, como ele melhora, quais são as dicas que o senhor podia dar para a gente? A qualidade de vida do fumante, do ex-fumante, ela melhora muito. Você vai ganhar uma função cardiorrespiratória, você vai conseguir respirar melhor, você vai conseguir fazer uma caminhada, você vai voltar a ter disposição, não vai ter aquele hálito terrível do fumante que espanta todo mundo. Então, vai ter uma prevenção das doenças cardiovasculares, das neoplasias, dos cânceres, das doenças da mulher. Então, só traz benefícios o hábito de não fumar. A gente ouve falar, assim, nesses locais que divulgam, né, que ajudam as pessoas a parar de fumar, que em 1 hora já há diferença no organismo, a partir de 2 horas, 3 horas. Mas diz que o ponto-chave são os 3 primeiros dias. O senhor concorda com isso? A pessoa que passa pelos 3 primeiros dias consegue ir mais em frente? Olha, Fátima, um dia sem o cigarro, eu acho que já é uma vitória. Agora, quem foi fumante eternamente vai sentir a vontade de fumar. Então, essa vontade ela dura em torno de 3 a 5 minutos. Então, o importante é, quando você parou de fumar, viu alguém fumando, viu alguma imagem que te lembrou, mantenha-se firme, aguarde 3 a 5 minutos, faça outra coisa, que essa vontade vai passar. Então, o mais importante realmente é ter força de vontade. Os primeiros dias são os piores, como toda droga. As medicações, quando nós iniciamos as medicações por via oral, os antidepressivos, nós pedimos para os pacientes continuarem fumando e a partir do 10º ao 15º dia de uso da medicação, largar o cigarro. Porque aí a medicação já deu tempo dela impregnar, fazer o seu efeito e a chance dela diminuir a vontade, a ansiedade é maior. Bom, na sua opinião, assim como pergunta final, é possível parar de fumar? É possível, devemos todos parar de fumar. Como você me perguntou, o governo fez essa campanha
trabalha nessa campanha para gastar menos? Sim, mas ele quer preservar todos. Não é só para gastar menos, ele quer que todos nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Prevenindo o tabaco, nós vamos deixar de ter uma série de doenças durante a nossa vida, que a maioria dos brasileiros ainda depende da saúde pública para tratar também dessas doenças. Então, é possível parar de fumar, depende da vontade, depende dos familiares e, quem sabe, nós possamos montar um centro de referência também do tabagismo na nossa região. É difícil fazer isso? Nós vamos entrar em contato, vamos tentar colocar em prática isso na nossa região. Seria importante para a cidade, né? O senhor já fumou? Já fumei. Já fumei. Faz muito tempo que parou? Faz muitos anos. É. Como todo jovem. Bom, o senhor pode falar, né? Então, qual a diferença que o senhor sentiu quando parou de fumar? Principalmente, hoje eu tenho nojo do hálito do fumante. Então, não vejo o cigarro com bons olhos, não sinto prazer, não sinto nada. E acho que se tivesse tido oportunidade de ter as informações como hoje nós temos, talvez não tivesse começado. Então, as pessoas que hoje podem, né, ter essa informação devem levar a sério, né? Eu, como ex-fumante, também tenho que falar que tudo muda na vida da gente quando a gente para de fumar. Como o senhor falou, caminhar, né? Eu caminho todos os dias, andava um quarteirão, estava ofegante. Hoje caminho bastante e é muito bom. E sinto tanto prazer quanto fumar hoje em caminhar. E eu queria que todo mundo aqui que ouviu a gente também seguisse esse conselho. A gente, como ex-fumante, pode falar isso, né? Esperamos que sim. Ok. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 2 vezes por dia, às 8h30 da manhã e também ao 12h30, de segunda, quarta e sexta.